Muito bom dia, então, de volta, retornando, 20 de dezembro de 2024. Estamos conversando sobre a questão do Cristo, a questão da filiação divina. Ele disse muitas vezes: eu vim do Pai, o Pai me enviou, o Pai é maior do que eu, retorno ao Pai. Então ele sempre se separou do Pai. Se ele dissesse eu sou Deus, ele teria sido apedrejado, não teria chegado aos 33 anos. Muitas vezes tentaram matá-lo por ele dizer certas coisas como quem vê o Pai vê ao mim, coisas desse gênero. Quando ele diz antes de Abraão eu sou, ele não está usando eu sou no sentido do nome de Deus, eu sou o que sou, Yahvé, o tetragrama sagrado, mas ele está dizendo a centelha divina. Cada um de nós tem a parte, a presença eu sou, é chamada presença eu sou em certas sociedades iniciáticas. Então a presença eu sou é a mônada, a centelha, o átomo. Então na visão holográfica, cada um de nós tem Deus dentro de si como uma partícula divina. Cada um de nós é uma centelha divina, uma consciência temporária, imortal, mas não eterna, porque eterna é o Pai, né? O todo. Então Jesus, para o Espiritismo, é considerado o governador planetário, o regente planetário. Segundo o livro de Urântia, Micael de Nebadon, é de todo o sistema local da Via Láctea, todo esse sistema local. Enquanto tem outros sistemas, tem outros Cristos. O próprio Haroldo Dutra Dias, jurista renomado, que estudou grego, latim, uma inteligência e uma humildade incrível, ele foi criticado até pelo meio espírita por falar que tinham outros Cristos, inclusive pelos protestantes e católicos, quando ele falava em outros Cristos. Porque Cristo é ungido, então ele é Jesus ou Cristo, ou ungido, assim como o Buda é o iluminado. Então é Jesus ou Cristo. Outra coisa, a questão do racismo. O mestre disse, não julgares, então não devemos julgar. Então, quando a pessoa começa a julgar por cor de pele, quando, por exemplo, se fala em consciência negra, dia da consciência negra, a consciência é o novo nome do espírito, então a consciência não tem cor. Quando se fala em raça, é raça humana. Nós somos primatas, somos parentes dos demais primatas, biologicamente. Então, o corpo é o mesmo do macaco, do rato, dos outros mamíferos. Se acredita pelo processo evolutivo que o musaranha evoluiu e foi se ramificando até chegar a nós. Então tem os primatas inferiores, tem os orangotangos, chimpanzés, gorilas, até chegar ao ser humano propriamente dito. E tem até uma teoria alternativa que diz que os filhos de Deus se encantaram pelas filhas terráqueas que já estavam aqui na Terra e deram origem aos gigantes, está lá no Gênesis. Então é a teoria que houve o cruzamento do Homo erectus, que já estava aqui na Terra, que seriam os rutas, e os australopitecos, os pitecantropos, os homens macacos, se fosse traduzido no português, pelos deuses. Os deuses seriam os anjos, os astronautas ou os filhos de Deus. Por isso que o Gênesis está no plural, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Outra coisa, essa semana eu estava vendo 2 vídeos interessantes. Uma sobre os 3 reis magos, o porquê do ouro, incenso e mirra. E aí tem a confusão da divindade de Jesus, Isaías 9, se não me engano, e Paulo de Tarso. Então, a maioria do cristianismo e o catolicismo foi a partir de Paulo de Tarso, começou a confundir o filho com o próprio pai, e aí surgiu a questão da trindade. E o Isaías também faz uma confusão no Isaías 9, chamando Cristo de majestade e divindade. Então, ouro, incenso e mirra seria reinado, majestade e dominação também espiritual. A questão de Melquisedeque também, que na minha concepção seria mais antigo que Jesus. Quando ele diz, por exemplo, a Abraão, antes de Abraão eu sou, porque ele fez o planeta Terra. Se a Terra tem 3,5 bilhões de anos, então o Cristo tem mais de 5 bilhões de anos. Então Melquisedeque deve ter mais de 10 bilhões de anos, nessa concepção. Então, enquanto ele, Miguel e outros Metatron estão no nível, eles estão abaixo de Deus, que é o Pai. E tem que passar por ele para chegar ao Pai. Por isso que ele diz que tem que passar por ele. Assim como o budista acredita que tem que passar pelo Buda, tem que se tornar um iluminado. A questão do respeito às religiões africanas ou de origem africanas. Inclusive tem o Rodrigo Romo que fala nos orixá reiki. Então ele mistura o reiki, ufologia com umbanda cósmica. Porque os orixás são os espíritos da natureza, terra, fogo, água e luz. Então não tem nada a ver com demônios, como queriam alguns. No passado, eu já trabalhei em Xangri-Lá com chamado Umbanda Espírita. Eu trabalhei com Paulo Bonamigo,
Ele tinha a AETES, Associação Espiritualista de Tratamentos Espirituais e Amparo, e trabalhava com cirurgia espiritual, estilo Fritz ali, que atualmente tem uma moça de 17 anos trabalhando. Na época eu fazia vários trabalhos de cura, vinha gente do estado inteiro, vinha ônibus, era um trabalho muito interessante. Depois começaram a acusar ele de bruxaria, de feitiçaria, de atacar crianças, tudo acusações infundadas, e acabou fechando. Depois atualmente ele se dedica mais a massoterapia, massagem. Ele trabalhava com terapias magnéticas também, aplicação de passos magnéticos. Então eu tive esse contato e tive com a chamada Umbanda Espírita. Então, e também o que a gente busca no budismo? Não os rituais em si, porque a gente sabe que os lamas tibetanos e algumas linhas budistas têm rituais, têm velas, têm deuses, a gente não está... Mas qual o ensinamento básico? O mesmo que Jesus trouxe, o mesmo que Lao Tse trouxe. O confucionismo, por exemplo, está indo por uma vertente política. Isso é uma coisa muito ruim. Enquanto o taoísmo é mais filosófico, o confucionismo é mais prático. Então está sendo usado para dominar o povo. Então, o que eu oriento? Se a tua religião te liberta, continua nela. Agora, se ela impõe dogmas, até se brinca que o único dogma do espírita é a caridade. Sem caridade não há salvação. Enquanto os católicos diziam sem igreja não há salvação, ou algumas linhas evangélicas, não precisa de igreja, porque Jesus não deixou nenhuma igreja, Buda não deixou nenhuma igreja, Sócrates não deixou nenhuma igreja. Então, é a religião do amor. Então, a religião do futuro é a religião do amor. Quando ele diz um só rebanho, um só pastor, é a religião da caridade. Então, por isso que é fora da caridade não há salvação. A prática da caridade leva de volta ao Pai. Ele provavelmente nasceu pelas pesquisas em 14 de agosto ou 14 de setembro do ano 4 ou 5 antes da Era Comum. Porque tem pesquisas que mostram que o Herodes morreu 4 anos antes do ano 0. Então, como ele mandou matar as crianças com menos de 2 anos, Jesus deve ter nascido antes. E deve ter morrido lá pelo ano 29 da Era Comum. Então é uma questão de... E o 25 de dezembro é o dia do Sol Invictus, é uma data pagã. O 5 de dezembro é o dia de São Nicolau, que deu origem ao Papai Noel, o Santa Claus, que era um bispo que se vestia de verde e distribuía presentes. Então aí tem a mistura do paganismo, a gente vê no cristianismo a mistura do paganismo desde Constantino. Outra questão, para encerrar, a questão da reencarnação. Até o ano 300, Orígenes, Clemente de Alexandria, inclusive nos anos 1000 e poucos, 800 e 1000, Tomás de Aquino e Agostinho, todos eram reencarnacionistas. Os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Pitágoras, Heráclito, todos eram reencarnacionistas. Marco Aurélio, todos eram reencarnacionistas. Teodósio e Teodória, que através do Concílio de Nicéia e depois Constantinopla, tentaram abolir, mas tu encontra ainda a conversa de Jesus com Nicodemos e João Batista no Elias, Mateus 11, então tem trechos que mostram claramente, necessário nascer de novo, João Batista no Elias, é necessário que nasça de novo. O espírito vem, tu não sabe de onde, porque vem do plano espiritual, mas o corpo vem do pai e da mãe. Paulo de Tarso diz bem claro, existe corpos terrestres e corpos celestes. Corpos terrestres é o que tu herda do pai e da mãe, corpos celestes é o que vem do plano espiritual. Um abraço a todos, Feliz Navidad, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Até a próxima.